Negro Sam, resgatando raízes. O racismo é tão grande no Brasil, né? E tem realidade também aqui em Baião, né? Porque estamos falando da consciência negra e é lamentável, porque olha só, até na escola, veja bem, até na escola há enorme resistência com a cultura africana, pois há pais de alunos que se recusam a permitir que seus filhos tenham acesso a conhecimentos e saberes relativos às culturas de origem africana. Até mesmo professores, muitas vezes, recusam-se a ministrar os assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira para os alunos e alunas, apesar de que, né, existe uma lei que os obrigue a fazê-lo, né, que é a Lei 10.609 de 2003, que obriga, né, que seja disseminada em todo o âmbito do currículo escolar nas disciplinas de História, Literatura e Arte, né, a história dos negros africanos, a sua contribuição para o Brasil, né. Então, existe a lei que obriga, diz que é obrigatório, mas mesmo assim, pouco se vê nas escolas a implantação desta lei. O Dia da Consciência Negra é um momento no qual podemos tomar consciência do racismo que nos cerca e nos posiciona por mudanças em um país mais justo para todos e todas. É isso. O que o Dia da Consciência Negra representa para nós, povo preto, pardo, nós afrodescendentes, afro-brasileiros e quilombolas? Além das questões que envolvem Zumbi e o Quilombo dos Pomares, o Dia da Consciência Negra é uma data significativa, pois traz à luz questões importantes: o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa, né? Mais justa, mais fraterna, mais igualitária, né? Tendo um ambiente que seja favorável para todos, a luta pela equidade, igualdade de oportunidade, igualdade de tratamento, igualdade de direitos, sob a luz também da nossa Constituição, né? Direitos iguais. Então, ainda hoje, o racismo é um dos grandes problemas da sociedade brasileira. O Dia da Consciência Negra é importante para relembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão, por meio do trabalho escravo. Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidade para a população negra, o racismo presente dos detalhes do cotidiano e as tentativas de apagamento da cultura africana evidenciam que ainda temos um longo caminho a ser trilhado para lutar, para batalhar, né? É disso que se trata o Dia da Consciência Negra. Racismo, diga não, viva a paz e união. E viva os transformados, e viva o Dia Nacional e em Baião, viva o Dia Municipal da Consciência Negra. Estamos na luta. Agora em Baião, 10 horas e 5 minutos, sabadaço, 26 de novembro de 2022, o seu nosso programa Negro Sam, já perto do final, na reta final aqui para você, programa especial Consciência Negra, né? A gente vai mandando um abração para toda a moçada que esteja conosco, que curte o programa Negro Sam, todos os sábados, de 8 às 10 da manhã. Nosso muito obrigado pela sua audiência e a sua preferência de sintonia. A você, meu amigo rádio ouvinte, né? Você, meu amigo, você, minha amiga rádio ouvinte, nosso muito obrigado pela sua audiência e a sua preferência de sintonia, né? E hoje nosso programa é o especial Consciência Negra, né? Já falamos aí o que significa, né? E agora vamos falar de Zumbi, que é o ícone, o símbolo da resistência, que é o símbolo também dessa data aí, que é a Consciência Negra, né? Então vamos lá. Zumbi
dos Palmares. A figura de Zumbi dos Palmares é especial, né? Especialmente reivindicada pelo movimento negro como símbolo de todas essas conquistas, tanto que a lei que institui o Dia da Consciência Negra foi também fruto dessa reivindicação. O nome Zumbi, inclusive, é sugerido das diretrizes curriculares nacionais para a educação, das relações étnico-raciais, né, e para o ensino de história cultural brasileira e africana como personalidade a ser abordada nas aulas de ensino básico como exemplo da luta dos negros no Brasil. Né? Para você ver aí, Zumbi tem uma referência muito grande, né, com relação à luta contra a escravidão no Brasil, resistência contra o regime escravocrata que matou muita gente, né? Matou muita gente, segregou, né? Humilhou pessoas, enfim, prejudicou o ser humano. Então é isso, a luta do negro no Brasil é justamente para lutar pela política de ações afirmativas, né? Luta pela reparação, né? Zumbi dos Palmares foi o personagem histórico, né, que inspirou a criação do Dia Nacional da Consciência Negra, né? Então veja bem que Zumbi é o símbolo, né, a pessoa que representa realmente a luta e resistência, porque ele lutou até a morte, não se rendeu, foi capturado, mas não que ele se entregou, né? Foi luta mesmo contra o regime escravista. Então veja bem, essa sugestão orienta-se por uma das determinações da Lei 10.629, de 9 de janeiro de 2003, que afirma o seguinte: conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Então você vê a importância do povo negro, do trabalho escravo, né? Mas que isso tenta se apagar, mas a gente sabe que o desenvolvimento do país, dentro dessas áreas que eu acabei de citar, tem aí uma herança da escravidão, herança do colonialismo e a importante contribuição do povo negro para tudo isso, né? Então assim, mas afinal, quem de fato é Zumbi dos Palmares? Essa é uma pergunta complexa de se responder, uma vez que as fontes e evidências a respeito da vida desse personagem histórico são raras. O que os historiadores sabem atualmente é que Zumbi dos Palmares foi um dos líderes do maior quilombo da história do Brasil, o Quilombo dos Palmares, né? Alguns fatos da vida de Zumbi dos Palmares, que eram tidos como certos nas décadas atrás, atualmente são questionados pelos historiadores pela falta de fontes e por informações imprecisas levantadas por alguns dos estudos feitos no passado. Algo atestado de modo quase unânime por historiadores é que Zumbi nasceu no Quilombo dos Palmares. Essa questão de historiador é porque, assim, por se tratar de historiador profissional, né, precisa de fontes científicas para comprovar, né, fazer a referência, dar os créditos. Então o historiador não pode afirmar se não tiver uma fonte. Mas sabe-se que na época, lá nos Palmares, estima-se que as pessoas pouco sabiam ler e escrever. Então como é que eu registrar essas fontes? Que viviam escondido, no esconderijo. Então não era fácil ter fonte mesmo, porque o regime escravista não permitia. Muitos negros escravizados não sabiam ler nem escrever. Zumbi só aprendeu porque foi levado, né, por um padre, aprendeu a ler e escrever, falar alguns idiomas, e aí voltou já com conhecimento melhor e decidiu lutar pelo nosso povo, né? Então, é difícil ter a fonte, porque não era
na época, uma pessoa que representava para a classe dominante, né, para a classe burguesa e tudo mais. Então, claro que eles queriam apagar, né? Aquele efeito do apagamento da história do Brasil, da contribuição do negro na história do Brasil. Então, é por isso que não tem as fontes, mas certamente os ancestrais, os antigos moradores da época, né, da região sabem muito bem. Então a gente pode lançar mão das fontes orais para poder comprovar tudo isso, né? Então, alguns fatos são esses. Durante décadas, consolidou-se a versão escrita por um jornalista chamado Décio Freitas, que falava que Zumbi nasceu em Palmares, mas foi sequestrado ainda criança e criado por um padre, como já falei ainda agora, né? Na adolescência, Zumbi teria fugido, retornado ao Quilombo e se tornado um importante general, né, que defendeu Palmares, defendeu Palmares dos bandeirantes. Então, essa é uma história muito importante para a gente analisar, que é a história de Zumbi, né? Infelizmente as fontes são raras, mas como eu disse que não era possível ter fonte naquela época devido à posição que o Zumbi ocupava. Então, naturalmente, o pessoal não queria registrar nada, queria apagar o Zumbi do mapa, né? Então, é isso. Mas sabe-se, em outras fontes já estudaram, que Zumbi dos Palmares lutou com todas as forças até a morte, né? E também junto a ele tinha sua esposa Dandara, tiveram 3 filhos. Né? Dandara também não se rendeu ao regime escravista, e quando ela foi encontrada, né, para ser capturada, ela se jogou no abismo para não se entregar ao regime escravista novamente. Então, são histórias aí de resistência, de luta, que hoje nós temos muitas conquistas, né? Já estamos usufruindo, no caso, estamos usufruindo dessas políticas de reparação, mas muita luta já aconteceu, muitas mortes, muito sangue derramado, prisões, né, de negros e movimentos negros organizados, movimentos sociais. A gente continua na luta, resistindo. Vamos para cima, vamos que vamos. Racismo, diga não, viva a paz, a união e basta de racismo. Resistir para existir. Tá certo? É na luta, na união que se constrói e que se conquista. Nada por acaso. Viva Zumbi dos Palmares, viva o 20 de novembro, viva o Dia da Consciência Negra. Negro Sam, resgatando raízes.